Bom, aí agora tem a relação da intensidade do trabalho ou da qualidade do esforço. Você tem alguns caminhos para pensar sobre qualidade do esforço ou a intensidade imposta sobre o esforço. Quando você analisa a força, por exemplo, a gente pode colocar por percentual do RM. Na resistência, nesse estudo antigo de Martin, ele analisava pelo percentual do melhor tempo aplicado na corrida, ou pela frequência cardíaca, e trazia uma correlação de classificação da intensidade. Qual é o grande problema disso daqui? É que temos que encontrar então a quantidade adequada desse percentual, a relação também da resistência ideal que foi aplicada para esse melhor tempo e os limiares da frequência cardíaca, que nós vamos apontar uma grande variabilidade nesse sentido que vai trazer um pouquinho de confusão, principalmente no campo prático. Mais para frente, você que está agora nos ouvindo, nós vamos usar um protocolo muito usado no mundo, muito aplicável no mundo para o personal de corrida e para o treinador de corrida, que é o quê? Talk Test, que a gente vai aprender daqui a pouquinho nesse momento aí. Nessa relação da intensidade também você pode analisar no aspecto da duração do trabalho. Então, por exemplo, você observa aqui duração de até 15 segundos máximos de trabalho, ou seja, intensidade máxima. Há um sistema energético por trás, que é considerado como sistema ATP-CP, produção anaeróbia em torno de 95% a 100% e produção aeróbia de 0% a 5%. Entenda que a produção aeróbia e anaeróbia, pensando em cunho fisiológico, aeróbio é tudo que se produz dentro da mitocôndria, oxigênio, está na presença do oxigênio, e anaeróbio é quando está fora da mitocôndria. É nessa relação anaeróbia que você vai identificar qual o substrato que está sendo utilizado para gerar ressíntese de ATP, no caso a creatina fosfato, e conforme vai aumentando a duração do trabalho, a intensidade também vai caindo e, consequentemente, outros substratos vão ser utilizados para manter a geração de ATP. Bom, o que significa isso? Quando você pensa em produção anaeróbia, eu quero me ater aqui, você tem então a produção anaeróbia alática e produção anaeróbia lática. A lática, trabalhos de alta potência, que tende a ter uma duração de 0 a 12 segundos, máxima de esforço. E usa creatina fosfato para poder ter a ressíntese do ATP. E a anaeróbia lática, aonde nós mensuramos, é o quê? O nível do lactato sendo removido. E ele é demonstrado aonde? Corrente sanguínea. Então, quando você faz a coleta de lactato no seu aluno, no seu atleta, e você observa que ele está com um limiar de lactato acima de 4 milimols, por exemplo, já demonstra que você está com uma intensidade agora maior anaeróbia, ou seja, na ausência do oxigênio, do que na presença do oxigênio entrando para o metabolismo aeróbio. Bom, outras maneiras que você tem também, e está analisando também pela duração, também pela intensidade, também pela frequência e também pelo consumo máximo de oxigênio. Aqui está então os valores de nível de lactato, que eu estou demonstrando muito bacana aqui para vocês, quando é um trabalho de longa duração, ou seja, mais de 5, 6 horas o sujeito correndo, tem uma relação de lactato sendo removido em milimols, que tem uma relação qual o consumo de oxigênio que você vai estar utilizando para manter, que tem uma relação indireta com a frequência cardíaca de trabalho que você está utilizando, qual é a intensidade da carga, que no caso aqui é submáxima, na relação da duração da carga, que no sentido aqui é maiores do que 6 horas. Então você observa que há um predomínio também, o predomínio de metabolismo, no caso aqui, como é curta a duração, anaeróbio lático, aeróbio, 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 aeróbio. Predomínio, tá? Não significa que ele é exclusivo e determinante, no sentido de não ter outras relações metabólicas ocorrendo para o trabalho. Relação de percentual de depletação de glicogênio, demonstrando que a duração do trabalho também, o nível de glicogênio vai caindo, e os substratos energéticos para manter a geração de ATP.
Tá bom, mas isso aqui é um cunho de respostas fisiológicas às expressões da resistência. Só que ele é de conhecimento mais científico, que é importante para vocês entenderem a carga externa no efeito da carga interna de treinamento. Mas se você for analisar alguns comportamentos aqui, se torna um pouco dificultoso. Como assim, Léo? Primeiro, frequência cardíaca. Ela é uma variação. Afinal, a frequência cardíaca ela vai analisar o comportamento da sístole e diástole. Lembra que nós mencionamos? Tá, mas quando o teu corpo começa a perder muita água, ou você começa a ter alterações de depletação do glicogênio, ou fatores estressores que acometem durante a corrida, a tua frequência ela tende a ter o quê? Uma variação muito grande. Que é quando você, por exemplo, está correndo numa intensidade de esforço subjetivo, no qual você percebe a corrida muito moderada, muito leve. Mas quando você olha para a frequência cardíaca pelo monitor, a frequência cardíaca está muito alta. Aí você fala, nossa, a minha frequência cardíaca está 170, mas a minha percepção é muito mais leve do que essa relação da frequência cardíaca. Então esse é um ponto a questionar, né? Quando vamos utilizar a frequência cardíaca e por que utilizar a frequência cardíaca? Outro ponto é o consumo máximo de oxigênio. Se você for analisar o comportamento do consumo máximo de oxigênio, você teria que estar também, para ser um padrão GOLD, o padrão de excelência de análise, é analisar o comportamento do quê? Do limiar também ventilatório, junto com o consumo. Por quê? O que está sendo depletado mais? É ácido graxo ou é glicogênio, glicose? Esses valores de que está utilizando mais é o que vai determinar também qual o metabolismo. Se você estiver utilizando, por exemplo, mais oxidação de gordura, entende que você está utilizando muito mais o metabolismo de característica aeróbia. Assim também, quando você estiver utilizando mais a depletação rápida de glicogênio, subtende que você está utilizando o quê? Mais o metabolismo anaeróbio. No caso, como é um trabalho de longa duração, o volume total do trabalho consequentemente também leva a uma depletação do glicogênio, mas é a gordura que vai estar utilizando para geração de ATP. Só que você teria também que ser analisado aonde esse comportamento em laboratório, e se nós fôssemos agora utilizar o VO2 máximo para prescrição, você deveria estar fazendo ajustes praticamente semanais, assim também como o nível de lactato. Primeiro que o lactato, que ele é expresso na corrente sanguínea, em relação a percentual, é de 20% a 30%, que na relação maior está dentro da mitocôndria, que são os transportadores de lactato, MCT1 e MCT2, a quantidade maior de remoção é para a própria relação mitocondrial do que para a corrente sanguínea. Então já é um fator limitante. Como que eu vou agora, através de mensurações, analisar realmente o volume de remoção do lactato e a velocidade do mesmo? Então é um ponto muito dificultoso para nós treinadores. Se a gente fosse analisar pelo comportamento de sangue, você até pode ter o aparelho para mensurar o lactato, mas o custo é muito alto do aparelho e das fitas também são muito caros. E aí você não teria condições de cobrar um ticket médio X para poder ter uma mensalidade dos teus alunos. Outro ponto em questão, você poderia analisar pelo limiar adrenérgico, ver o comportamento da adrenalina, mas também seria de cunho científico, cunho de pesquisa e principalmente de laboratório, inviabilizando para prescrição de treinamento. Nesse sentido, o que você vai ter que ter é a seguinte correlação. Qual o caminho que eu devo fazer? O caminho que eu quero agora abordar para vocês é o caminho da relação da frequência cardíaca na percepção para a prescrição. Eu não estou desconsiderando nenhuma outra maneira, nem pelo limiar pela velocidade aplicada, nem pelo limiar anaeróbio, vendo a curva de lactato, nem pelo limiar ventilatório, nem pelo consumo máximo de oxigênio, nem pelo limiar adrenérgico, enfim. São valores que são considerados padrões de excelência, mas a gente precisa trazer ferramentas práticas para você que é treinador. O que eu quero trazer antes disso, nesse pequeno texto, e depois eu quero mostrar uma curva de comportamento, a relação volume, intensidade e fatores de riscos na relação de somatória de sessões. Observe que interessante. Eu vou ler o texto mesmo, para vocês visualizarem, depois eu explico. Existe uma relação entre riscos e benefícios do treinamento de resistência.
Ó, existe uma relação de risco e benefício no treinamento de resistência, com a manipulação das variáveis do treinamento. Ou seja, as variáveis do treinamento têm uma relação direta com risco e benefício. Percebemos que a relação dose e resposta entre intensidade e duração e os benefícios da saúde e aptidão existem. Existem. Em outras palavras, existe também o aumento do risco ortopédico em sessões de treinamento de longa duração ou excessivamente repetidas. A probabilidade de complicações cardiovasculares aumenta quando a intensidade do exercício excede o recomendado para o desenvolvimento do condicionamento físico ou condicionamento cardiorrespiratório. Então olha que bacana esse quadro. O quadro está mostrando volume de oxigênio na relação de percentual, ou seja, aumentando o esforço, frequência semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana e 5 vezes por semana para mais, a duração do trabalho em minutos, e ela aponta a relação aqui, ó, no percentual do aumento do VO2 máximo, ou seja, no incremento do mesmo. E o que ele tem demonstrado aqui para nós? Uma zona ideal, pensando em menor fatores de risco, cardio e ortopédico. Ô Léo, mas tem que ser essa zona? Não, isso aqui é uma diretriz, é um parâmetro, que ela não desassocia muito das recomendações americanas e europeias, dizendo que o sujeito tem que trabalhar 3 vezes por semana, dentro de um volume de trabalho de consumo em torno de 60%, 70%. A duração tende a ser o quê? Acima de 20 e até 30 minutos, que são as recomendações que geralmente são apregoadas aí no sentido de qualidade de vida e saúde, e demonstra que daqui para baixo é algo meio débil em relação a mudanças crônicas, que vêm ocorrer também, mas tem uma hora que se adapta e ajusta, mas aponta que, conforme aumenta a intensidade do trabalho, somado a uma alta regularidade em sessões e somado à duração de trabalho em minutos, esses fatores exponencialmente aumentam. Em outras palavras, o sujeito treina aqui 3 vezes por semana, mantendo uma janela de 20 a 30 minutos dentro do metabolismo aeróbio e anaeróbio. Aqui nesse caso, o sujeito treinaria de segunda a domingo, com uma duração em minutos acima de 30 minutos e horas para frente, e com uma intensidade imposta acima de 80% do VO2 máximo, 80%, que é bem significativo em esforço. Bom, e aí aumenta os riscos de problemas ortopédicos e complicações cardíacas. Qual que eu quero dizer com isso? Bom senso na prescrição, bom senso no planejamento, não sendo nem de mais e nem de menos, e nem de menos e nem de mais. É ajustar dentro da individualidade de cada sujeito, entendendo que quanto maior volume somado à intensidade também elevando, pode exponencialmente levar a fatores de riscos maiores, tá? Eu digo pode, muitas vezes não acontece, mas os fatores aumentam. Tá bom, Léo. E para que serve então agora a relação frequência cardíaca e consumo de máximo de oxigênio? Vocês já entenderam o que é consumo de máximo de oxigênio e frequência cardíaca lá no início do nosso curso, então eu não quero me ater, mas eu quero me ater ao comportamento da mesma. Para que serve aprender limiares de frequência cardíaca? Afinal de contas, a frequência cardíaca ela não sofre variações? Será que realmente ela é tão fidedigna? Mais ou menos. Ela tem as suas variações, mas ela serve muito como um processo pedagógico do teu corpo agora entender o esforço. Em outras palavras, a partir do momento que teu corpo entenda que ele vai sofrer fator de estresse potencializado pelo estímulo ideal, ou é um estímulo débil, médio, moderado,
que é médio, forte, muito forte, ele vai ter uma resposta a esse estímulo. Por isso que é efeito dose e resposta. E a frequência cardíaca é o que vai nortear para ver qual metabolismo o teu corpo vai estar trabalhando. Em outras palavras, ele vai estar trabalhando mais na presença do oxigênio ou na ausência do oxigênio. Entenda que trabalhar na presença do oxigênio, que é aeróbio, o trabalho já é considerado moderado e leve, porque é uma zona metabólica que você já é habitual dentro da tua característica fisiológica, porque você é aeróbio. Quando você está numa zona anaeróbia, já é uma zona de maior desconforto metabólico. Então a frequência cardíaca ela vem justamente nortear nessa relação. Agora, quais são os valores aí preditos? A gente tem já na literatura meio que consolidado que quando você vai trabalhar no aeróbio, está em torno de 40%, 60%, 55% do quê? Da frequência cardíaca. Quando você vai trabalhar numa zona mista de trabalho, que é aeróbio e anaeróbio, que é muito utilizado no treinamento chamado fartlek, que é um contínuo variativo, você percebe que você está trabalhando numa zona entre 60%, 70%, 75% da frequência cardíaca máxima. E acima de 75% já é considerado uma zona de predomínio maior anaeróbio lático. Enfim, encontrando esses valores vão sair zonas de frequência cardíaca. Então, por exemplo, esse protocolo de Carvona, ele mostra frequência cardíaca máxima, que pode ser 220 menos a idade, e existem outros protocolos de frequência cardíaca máxima. Um deles é o próprio de Tanaka, que ele recomenda que é sujeitos que são abaixo de 30 anos e sujeitos que são acima de 50 anos, ao invés de utilizar 220 menos a idade, usa o 208 menos parênteses 0,7 vezes a idade e vai dar a frequência cardíaca máxima. Mas existe mais de 15, 10, 12 protocolos de frequência cardíaca máxima, tá? Cunho mais prático pode utilizar esse como 220 menos a idade, que não vai trazer uma diferença tão significativa dos outros protocolos. Quando é de característica mais científica e de pesquisa, aí tem alguns protocolos que são mais ideais aí para encontrar a frequência cardíaca máxima. Encontrou a frequência cardíaca máxima? Olha por que eu insistia para a frequência cardíaca de repouso, que é aquela frequência que você mensura para saber se é de 60 a 80. Na frequência cardíaca de repouso, por mais que seu aluno ele não saiba manusear ou encontrar a frequência cardíaca de repouso, ensina ele. Mas, mesmo ao ensinar, você pode utilizar a frequência de repouso, quando ele chegar lá na área de treinamento, pede para ele descansar uns 10, 15 minutos sentado, se acomodar e depois você vai lá e mensura a frequência cardíaca de repouso dele. Então você vai pegar o valor encontrado da frequência cardíaca máxima, menos a de repouso, vezes o percentual de trabalho que ele quer trabalhar, ou seja, qual a zona metabólica? É aeróbia? Eu já te dei os valores. É mista ou é predomínio mais anaeróbio? E soma-se a frequência de repouso. Vai dar valores de zonas de repetições na relação de frequência cardíaca. Então você vai ter uma frequência cardíaca de X a X, uma frequência cardíaca de X a X e uma frequência cardíaca de X a X. Léo, tem como você demonstrar isso, por exemplo, anotando em algum material? Eu vou mostrar para você agora. Bom, você vai ter um desafio agora. Primeiro desafio é tentar entender minha letra, que é péssima. Segundo desafio agora é entender o protocolo que foi mencionado agora há pouco para vocês. O protocolo foi esse. Frequência cardíaca máxima, menos a repouso, vezes o percentual que a gente vai estar utilizando, né? Se vai ser de característica aeróbia, se vai ser característica no limiar ou acima do limiar. Lembrando que abaixo do limiar é característica aeróbia, no limiar aeróbio e anaeróbio e acima do limiar predomínio anaeróbio, ou seja, presença de oxigênio, presença e ausência do oxigênio, que é a característica básica que a gente vê no treinamento de corrida, principalmente em competição, onde você está às vezes em baixa intensidade e alta intensidade e característica anaeróbia. Mas agora eu preciso dos valores.
Então eu quero que você acompanhe aqui, tenta entender. A letra é péssima, mas a gente vai tentar te ajudar aí. Eu vou traduzindo. Sujeito 30 anos. Frequência cardíaca de repouso 80 batimentos. Frequência cardíaca máxima. Utilizamos o protocolo mais usual, 220 menos a idade, que chegamos ao valor de 190 batimentos por minuto. Legal, Léo. Abaixo do limiar, nós vamos trabalhar em 45 a 60% da frequência cardíaca máxima. No limiar, 65 a 75. E acima do limiar, o que vem acima de 75 da frequência cardíaca máxima, podendo chegar a 100 ou supramáxima, tá? Bom, agora a gente precisa encontrar os valores, tá? Para saber qual que é. O que eu vou me atentar agora é só o que é abaixo do limiar. Depois em casa vocês vão encontrar os outros limiares, usa você como exemplo, tá bom? Então olha só. Primeiro encontramos a frequência cardíaca máxima. Já deu 190. Só que agora você tem que diminuir do repouso. Ou seja, 190 menos 80 que nós encontramos aqui. Deu um valor, 110. O que você faz com 110? Vezes o percentual que nós já elaboramos, que é de caráter geral da fisiologia do exercício, para abaixo do limiar. Ou seja, característica aeróbia. Vezes 45%. Só que aí você coloca uma outra unidade, 0,45. Então você multiplica 110 vezes 0,45. Vai dar um valor, 49, que é o que está exatamente mostrando até aqui. Só que agora você tem que somar com a frequência de repouso. Então 49 mais 80, que deu um valor de 129 batimentos por minuto. Então a 45% você está trabalhando em ciclo cardíaco a 129 por minuto, abaixo do limiar. Essa é a tua frequência cardíaca. Só que a gente trabalha por zona, ponto 1, podendo ainda trabalhar até 60%. Então é a mesma coisa. 110, ao invés de multiplicar por 0,45, multiplica por 0,6, tá? Que vai dar um valor que nós chegamos à relação de 66 mais 80, que não muda a frequência de repouso, e deu um valor que nós chegamos aqui de 146 batimentos por minuto. Então, ele vai trabalhar de 129 batimentos por minuto até 146 batimentos por minuto, dentro do quê? Do abaixo do limiar, dentro de uma zona de 45 a 60% da frequência cardíaca máxima, na característica de predomínio aeróbio. Esse aeróbio agora você vai entender daqui a pouquinho que quando a gente for entrar em metodologias, tanto contínua quanto intervalada, você vai enquadrar esses batimentos dentro da metodologia que nós vamos abordar daqui a pouco para você. Bom, aqui tem uma tabela de conversão ou de relação de frequência cardíaca e VO2 máximo, tá? Então você observa o comportamento do VO2 máximo em percentual na comparação do comportamento da frequência cardíaca. Então quando a gente encontrou aqueles valores de frequência cardíaca e os seus limiares, na verdade você pode correlacionar também com o consumo máximo de oxigênio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um teste que ele termina o teste analisando o percentual do VO2 máximo, mas depois você vai usar essa tabela para relacionar com a frequência cardíaca, tá bom? Bom, Léo, o que você quer dizer então com a relação da frequência cardíaca? O problema é que a frequência cardíaca, como eu falei há pouco, ela tem muita variação. Então a escala de percepção de esforço de Borg ou de Foster, que ela vai trazer o quê? O que o atleta ou o aluno percebe no esforço. No caso aqui na tabela de percepção, você observa o valor 6 ao número 20, que na verdade é 6 significa 60 batimentos e 20 tem uma relação com 200 batimentos. A relação de cores aumentando de uma maneira branda até chegar numa maneira vermelha, bem forte, é justamente para sinalizar subjetivamente o esforço que o aluno e o atleta está percebendo. Algumas tabelas de percepção trazem também rosto
de uma expressão branda até chegar numa expressão bem vigorosa, com cara de dor, sofrimento. Tudo isso é importante para o teu aluno e para o teu atleta ter uma relação do sistema nervoso na percepção do esforço. Tá bom, Léo, mas ele vai aprender isso para quê? Porque o ideal de você que é preparador físico e treinador de corrida não é usar a frequência cardíaca quando o sujeito já está treinado ou altamente treinado. Você não vê atleta de elite usando monitor cardíaco. Você não vê sujeitos altamente treinados olhando frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca tem muita variação. Então o que você tem que entender? Que a percepção de esforço é o que vai trazer a maior afinidade de percepção da tua prescrição na carga de trabalho, porque a percepção ela está atribuída ao estímulo que você está propondo, se o teu aluno ou se o teu atleta realmente tem percebido isso. Por exemplo, muitas vezes a frequência do sujeito pode estar a 180, mas a percepção dele é ligeiramente cansativo. Como é que você vai agora quantificar em relação ao estresse da sessão? Vai ser pela frequência cardíaca ou você vai analisar pelo que ele percebeu? Então você tem que analisar pelo que ele percebeu. Então a ideia do processo pedagógico da corrida é levar uma autonomia. Não ficar preso à frequência cardíaca, mas ter uma autonomia da autopercepção dele diante do esforço. Então o que você tem que fazer? Tem uma proposta que eu quero levar para vocês que é o Talk Test. O Talk Test é o teste da fala. Olha que legal. Você vai encontrar os limiares de frequência cardíaca, mas o teu aluno de corrida ele precisa perceber os limiares no esforço agora atribuído. Ou seja, ele tem que perceber as mudanças metabólicas. Lembra quando eu falei, quando eu trouxe aqui o material dos limiares, que eu escrevi com a minha caneta? Lá eu apontei abaixo do limiar, no limiar e acima do limiar. Ou seja, aeróbio, misto, aeróbio, anaeróbio e anaeróbio, mostrando está fácil realizar, está moderadamente já com alguma dificuldade e já está com muita dificuldade, analisando na correlação com o metabolismo. Pois bem, o Talk Test é ele que vai ensinar isso daí. Teste da fala ou teste falando. O que ele significa? Que em tempos e tempos você vai pedir para o teu aluno e para o teu atleta cantar ou falar. Na cultura que veio o Talk Test americana, a frase era o hino americano. No Brasil nós utilizamos o parabéns para você. Então, durante algum tempo, em tempos e tempos que eu já vou ensinar para você, o teu aluno vai ter que falar parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 2 vezes. Léo, que coisa boba. Não, não é bobo. Porque se ele conseguir falar dessa maneira que eu expus a você, já demonstra que ele está abaixo do limiar, aonde a troca respiratória e a presença do oxigênio se faz presente. Vai ter um determinado momento que durante a intensificação aplicada no esforço, você vai perceber que ele vai ter uma dificuldade em manter o comportamento da fala e também ele mesmo vai relatar uma leve dificuldade em cantar. Está mostrando que está na zona mista. E você vai perceber que vai uma hora que ele não vai conseguir cantar mais nada e falar nada. Ou seja, ele está na ausência do oxigênio, apontando para o quê? Acima do limiar. Vocês entenderam? Frequência cardíaca, encontrou os limiares pela frequência cardíaca, agora você vai ensinar o corpo dele a encontrar, de uma maneira de percepção, o que está ocorrendo diante do esforço. E o Talk Test é o que vai trazer um processo pedagógico para você que trabalha com corrida. Então, quando você for iniciar o Talk Test para alunos que são iniciantes, você deve utilizar a caminhada como meio. E para você que já tem alunos que já correm, você já começa no meio corrida, porém na percepção leve, limiar aeróbio. Ô Léo, aonde é melhor realizar o Talk Test? Particularmente eu prefiro usar esteira, porque você vai ter controles mais próximos, tá? Principalmente na relação do quê? Da quilômetros por hora que ele está aplicando. Porque o Talk Test você tem que estar aumentando o esforço.
Quando você está numa pista ou está numa via, você não tem como controlar quilômetros por hora. Se ele está 7,5, depois vai para 8,5, vai para 9,5. Então, de bom tom, eu acho interessante usar esteira. Você até pode utilizar sem nenhum problema a rua, mas aí você tem que entender que você vai ter esse grau dificultador de encontrar a intensidade pela quilometragem, porque ele ainda não sabe ainda controlar muito bem. Para sujeitos treinados, ele não teria problema nenhum, mas para sujeitos que não têm ainda nenhuma familiarização com o talk test, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, tudo bem? Aí eu acho interessante, você que é treinador de corrida, ter um bom equipamento. Porque se você não vai utilizar a esteira, mas tem um bom monitor cardíaco que analisa quilômetros por hora, já mata. Você não precisa de uma esteira, você está controlando, você põe a fita nele e aí o relógio mesmo teu, independente de qual marca que seja, já aponta qual é a quilometragem e o percentual que ele está trabalhando, até pela frequência cardíaca e no VO2. Então eu aconselho você ter essa ferramenta se você almeja trabalhar como treinador de corrida ou assessoria. Bom, então ele inicia no trabalho aeróbio, leve. A cada 2 minutos você vai pedir para ele cantar ou falar. Então a cada 2 minutos ele vai agora usar o talk test. Quando que ele vai fazer? Você vai ter que anteceder esses 2 minutos 30 segundos anteriores. Então quando tiver 30 segundos faltando para fechar os 2, ou pode até esperar os 2 sem nenhum problema, pede para ele cantar. Cantou, o parabéns para você, ele vai ter 3 tipos de respostas. Sim, está fácil falar. Talvez, já estou com uma leve dificuldade em falar. Não consigo mais. Então é sim, talvez e não. Sim, ainda estou na presença do oxigênio, característica aeróbia, abaixo do limiar. Talvez, já estou numa leve desconforto de metabolismos, aeróbio e anaeróbio. Não consigo mais. O predomínio e o domínio metabólico passou a ser anaeróbio lático. O esforço já está demasiadamente alto. E aí você vai relacionar essa percepção com escala de Borg. Então presta atenção. Se ele está abaixo do limiar, subtende que ele está abaixo do número 12. O Foster ele usa de 1 a 10, que talvez seja mais fácil para vocês. Não importa se você vai usar essa tabela ou a de CR10 de Foster, que é de 1 a 10. O importante é que você agora contextualize o esforço que está sendo identificado no talk test com a percepção de esforço. Então, no caso de Borg, quando ele está abaixo do limiar, é 12 para baixo. Tá bom, e depois o que eu faço, Léo? Você aumenta o esforço. Se você estiver na esteira, você aumentaria para um sujeito que é iniciante, meio quilômetro por hora. Então ele está 7, vai para 7,5. Ele está 6, vai para 6,5. Ele está 5, vai para 5,5. Para um sujeito já familiarizado com a corrida, você vai aumentando em cada 1 quilômetro. Então, se ele está a 7,5, vai para 8,5 km por hora. Acho que você entendeu, né? Bom, quando tiver de novo fechando o ciclo dos 2 minutos, pede novamente para o sujeito cantar e ele relacionar o sim, talvez e não, e você relacionar a percepção de esforço. E assim vai até ele entrar em fadiga. Léo, mas o que acontece para ele saber da percepção? A cada 2 minutos que você vai aumentando o esforço, você vai ter que fazer algumas perguntas chaves. Por exemplo, quando ele está no aeróbio, uma pergunta óbvia é o seguinte: como é que você está tendo dificuldade em respirar, em falar? Ele vai falar: não, professor, eu estou com facilidade. E aí você já vai falar: tá vendo? Essa é uma característica aeróbia, leve, confortável. Você está dentro dessa zona de conforto aqui, abaixo de 12. Você está entre 11 e 12. Você está sentindo dor na relação de músculo em trabalho? Não, professor, está confortável. Significa que ele não está tendo interferência de acidose, de pH, de fosfato inorgânico, trazendo dificuldade do fluxo de cálcio para ter o processo de contração muscular.
o nível de lactato está controlado no processo de tamponamento do mesmo, ou seja, está dentro do trabalho aeróbio. Conforme você vai aumentando a intensidade, você vai refazendo as percepções. Olha, está com dificuldade em respirar, está doendo alguma coisa aqui próxima da tua costela, entre aspas, mostrando que muitas vezes a mecânica respiratória, a frequência respiratória com o esforço do trabalho vai aumentando. E um sujeito aí, ele não consegue o quê? Manter durante muito tempo essa frequência em esforço, levando o quê? A alteração do músculo intercostais, por exemplo, trazendo uma fadiga precoce. E aí você vai mostrando esses indicadores, então, da percepção do que ele tem sentido nos esforços. Léo, o que significa isso na prática? Significa que na prática, a tua ideia é ter paciência de pedagogia do corpo dele em relação à frequência cardíaca e em relação aos limiares pela percepção de esforço. Se você me perguntar qual que é o papel teu como treinador, é levar a autonomia, não depender da frequência cardíaca, mas ele depender exclusivamente da percepção do esforço atribuído em exercício. E a partir disso, você vai somente falar o seguinte para ele, olha, hoje o método é tal, você vai trabalhar na zona de percepção de uma tabela de 1 a 10, por exemplo, 8 a 9. Ele já sabe como que é esse 8-9, porque ele passou por um processo pedagógico de entendimento da frequência cardíaca com o esforço atribuído e a percepção do mesmo. Quanto tempo leva isso para aprender, Léo? Tem sujeitos que demora 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, ou às vezes até mais. Tem sujeitos que têm uma percepção mais rápida. Quanto mais ele foi atleta, às vezes outra hora lá atrás, vai trazer uma interferência positiva no sentido de abreviar o tempo. O importante é que você tenha um papel de pedagogo do esporte. Pedagogo, ele entender o processo como deve ser, e isso tem que ter paciência. Então o Talk Test é uma ferramenta para você encontrar os limiares na relação da frequência cardíaca, na percepção e, logicamente, nos controles metabólicos. Entendendo que metabolismo aeróbio é de muito conforto e quando parte para o pressuposto de metabolismo de característica anaeróbia lática, é outra percepção de desconforto no qual os métodos estarão atribuídos aí. Tudo bem? Eu quero te apresentar também um teste bacana para você usar de uma maneira prática em treinamento, assim como eu falei do Talk Test. Esse daqui já é para sujeitos que são mais treinados, que já correm. Olha que legal. O teste é de 3.200, mas você pode usar outro valor em relação à metragem. Vamos acompanhar passo por passo, você vai ver quantas ferramentas bacanas você pode extrair desse teste, tá bom? Vamos devagarzinho. Exemplo, sujeito, ele vai fazer 3.200 metros e ele percorreu em 8 minutos e 58 segundos. Beleza? Tranquilo. Segundo passo, transforme o resultado em segundos. Então, 8 minutos e 58, convertendo em segundos, deu um valor. Qual o valor? 538 segundos. Passo seguinte, dividir o resultado em segundos por 3.200. Por que 3.200, Léo? Porque é a metragem que eu estimei. O resultado será velocidade em metros por segundo. Então, o resultado vai sair quantos metros por segundo na relação da velocidade está ocorrendo. Olha que legal o resultado que saiu. 3.200 dividido por 538, que veio desse valor convertido de minutos em segundos, você está fazendo 5,94 metros por segundo. Tá bom, só que eu quero ver agora isso em velocidade. O que significa isso? Passo 3. Multiplicar a velocidade em metros por segundo por 3,6. Léo, da onde veio esse 3,6? É o protocolo. É o protocolo. Encontrar a velocidade em quilômetros por hora. Olha que informação bacana. Ou seja, 5,94 que veio desse processo 2 anterior, vezes 3,6, que é o protocolo, e deu agora a sua média. A média que você manteve por hora, 21,3
quilômetros por hora. Então esse sujeito, esse atleta, percorrendo 3 km e 200 metros, ele manteve uma média de 21,3 km por hora. Vamos mais? Olha quanta informação já saiu. Quanto que tem 5,94 metros por segundo de deslocamento. Você já encontrou também a média da velocidade dele e agora você vai encontrar mais valores, o ritmo por quilômetro. Divida o tempo em segundos pela distância em quilômetros. O resultado será a velocidade em segundos por quilômetro, ou seja, 538 que você encontrou aqui em cima, dividido por quem? 3,2, que é a metragem que você estimou. Deu um valor em segundos, 168 segundos, ou, convertendo por regra de X, 2 minutos e 48. Então, esse 2 minutos e 48 é o ritmo dele por quilômetro por hora. Então, você encontrou a velocidade dele de média e o ritmo dele máximo que ele utilizou para essa metragem. Léo, posso usar isso aí para 10 mil? Pode. Posso usar para 5 mil? Pode. Só precisa mudar os valores aqui, principalmente em relação onde é 3,2, colocar o valor que você está estipulando na metragem. Bom, o que eu faço com isso? Você tem a possibilidade de calcular a intensidade do trabalho através desse produto encontrado. Exemplo, eu quero saber na velocidade que eu tenho que utilizar, o ritmo ou a velocidade, trabalhando a 70% do VO2 máximo. Desse valor que eu encontrei aqui, eu quero trabalhar a 70% do VO2 máximo. E olha que legal, pegue o tempo total em segundos do ritmo de trabalho máximo e multiplique por 100. Depois divida pela intensidade proposta, que é 70% do VO2, e o resultado será o ritmo de trabalho para os 70% do VO2. Bom, é muito simples, gente. 165 vezes 100. Da onde veio esse 165? 168. Da onde veio isso? Veio daqui, ó, do ritmo dele que você encontrou seguindo os passos. É só seguir o protocolo e os passos para o protocolo. Vezes 100. O 100 faz parte do protocolo para encontrar a intensidade. Dividido por 70. O que é esse 70? Não é o 70 que você está querendo trabalhar no VO2 máximo? Então é 70. Qual o resultado? 240 segundos ou 4 minutos por quilômetro. Então você vai trabalhar 70% da capacidade máxima de oxigênio, VO2 máximo, que vai ter uma relação de 4 minutos quilômetros por hora que você vai estar percorrendo. Então, a 70%, 4 minutos por quilômetro como ritmo. Caso queira estimular pela frequência de trabalho, ao invés de usar 70 do VO2, o que é 70 do VO2 em frequência cardíaca? Amigos, turminha, é lembrar disso aqui, ó. Aqui, ó, tabela de conversão. Se eu estou trabalhando a 70 do VO2 máximo, quanto que isso relaciona pela frequência cardíaca? A 80% da frequência cardíaca, no qual você vai estar lembrando do talk test e do qual você vai estar lembrando também dos limiares de treinamento que nós aprendemos pela frequência cardíaca. Então, são ferramentas que você vai utilizar sem grande custo, sem laboratório, que levam um processo. O talk test é mais utilizável para iniciação e para que o aluno tenha autonomia de controle pela percepção. E os testes agora de esforços servem para você encontrar o ritmo e a relação de quilômetros por hora também que o atleta tem trabalhado em esforços máximos para o determinado teste que você estimou em metragem. Tudo bem? Outros testes e outros protocolos também existem. Eu trouxe apenas esses dois, mas caso você queira, eu também estou aí para ajudar. No final do curso vai estar o meu e-mail, vai estar os meus contatos pela CAF e você vai poder também tirar dúvidas comigo sem nenhum problema e é para isso que a gente está aqui. Depois nós teremos um bloco sobre métodos de treinamento educativos e montagem de sessão e práticas. Então, logo, vamos entrar agora com o quê? Métodos de treinamento.